Então nós vimos que essa prostituta, essa mulher, essa igreja, ela está assentada sobre muitas águas. Ela está estabelecida, ela está governando, ela está dominando sobre muitas águas, sobre muitos povos. A sua autoridade está estabelecida de forma consolidada ao longo dos anos. Mas aqui continuaremos a perceber alguns dados importantes a respeito disso. Durante 1260 anos, a Igreja Romana exerceu um poder opressor e perseguidor, segundo fora profetizado pelo profeta João, Apocalipse 11:6 e 12:3. Isso aconteceu durante a Idade Média, de 538 d.C. a 1798 d.C. Foi um período de perseguição, tortura e assassinato de muitos cristãos. Matavam os cristãos nas fogueiras e em instrumentos de tortura, aqueles que eram considerados como hereges. Suas crueldades iam aos mais extremos limites da maldade humana. Então nós temos aí, algumas imagens, algumas ilustrações aqui dos tribunais de Inquisição, Galileu perante o Tribunal da Inquisição. Aqui mais uma imagem do Tribunal da Inquisição. Então eram tribunais que aí a Igreja Católica tinha, Lembre-se que nós vimos que ela exerce o poder de legislar, de criar leis, de executar, de julgar. Arroga para si todos os poderes. É realmente um poder arrogante, blasfemo. Agora, muitas águas. Nós vimos que ela está assentada, que ela está estabelecida, que ela está governando sobre muitos povos. Agora vamos ver o que há muitas águas, Muitos países e nações. A Igreja Romana desfruta de uma grande representação mundial. Isso aí é algo incontestável, Temos um mar de gente aí, um mar de gente diante de si, Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Isaías 17, verso 2. Olha, meus amados, esse texto aqui, claramente, mostrando para nós que o bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, ela está assentada sobre muitas águas, sobre impetuosas águas, sobre muitas nações, muitos povos. Vamos ver outro verso da palavra de Deus que retrata isso. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15. Então esta igreja, ela está estabelecida em muitas nações, em muitas línguas, em muitos povos. E nós temos aí a idolatria das pessoas em relação a esse poder. Esta organização religiosa está representada em todo o mundo, em alguns países em maior proporção, em outros com pouca representatividade. O catolicismo é a maior corporação cristã do planeta. Em 2007 contava com números expressivos de 17,3% da população mundial. 1,115 bilhão de pessoas no mundo, em quase todos os países do planeta. Então ela está assentada sobre muitas águas. 1 bilhão e 115 milhões de fiéis em todo o mundo. Ela está assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, muitas nações, línguas, muitas gentes. Vamos continuar vendo aqui. Em março de 2012, foi apresentado um anuário com números ainda maiores. A pesquisa mostra que em 2010 os católicos somavam 1 bilhão e 196 milhões, enquanto que em 2009 o número era de 1 bilhão e 181 milhões. Um aumento absoluto
de 15 milhões de fiéis, o que se traduz em 17,5% da população mundial. 17,5% da população mundial, meus amados, é católica. Existem muitas pessoas entre esses que são fiéis a Deus, mas estão sendo enganados, estão sendo ludibriados. Existem muitas pessoas entre estes que são observadores dos mandamentos de Deus, procuram que não adore mais escultura. Está lá, mas não adore mais escultura. Mas é difícil, meus amados, ser conivente com o erro. Chamar de Deus é para sair. Está aí a fonte dessa pesquisa, tá bom? O link aqui. E aí a representação, ó. Maior representação é no Brasil, onde tem mais católico. 90% aí da população aqui, ó, na Argentina, 70% da população aqui no Brasil, muita representação na Europa também, bastante. Vou seguir adiante aqui, vendo aí um pouco mais sobre o significado de muitas águas. Esta igreja tem influenciado milhões de pessoas em todo o mundo com seus ensinamentos e imposições dogmáticas. Seu crescimento é proporcional ao aumento da população mundial. Suas previsões são de constante crescimento ao longo dos anos futuros. Dessa forma, a profecia tem um cumprimento fidedigno nessa instituição milenar que influencia variadas culturas e se instala em todos os continentes, obtendo o apoio e respeito de vários governos. Nós temos aí os católicos romanos, né? Aí o crescimento aí em 1900 eles eram 266 milhões e meio. Em 1970, 665 milhões. No ano 2000, 1 bilhão e 43 milhões. No ano 2011, 1 bilhão e 160 milhões. E no ano 2025, a estimativa é que será 1 bilhão e 313 milhões 829 mil fiéis aí em todo o mundo. Essas são as estimativas. Então, está ou não está assentada sobre muitas águas? Assentada, instalada, governando, estabelecida sobre muitas águas, sobre muitos povos. Vamos seguir adiante aí. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Será que elas prostituíram mesmo com os reis da terra? Será que essa corporação religiosa faz uso aí de mais escultura, que é um símbolo de prostituição contra Deus, que está assentada, que está estabelecida, governando, exercendo os poderes executivo, legislativo e judiciário? Será que ela se prostituiu com os reis da terra? Vamos ver. Prostituíram com os reis da terra. A Igreja de Roma, em toda a sua história, manteve relações ilícitas e imorais com governantes de muitas nações, tanto da Idade Média quanto na história contemporânea. Existem muitos livros que revelam e denunciam um pouco dessa história. Tá? Mas desde o Papa aí que calou a sua boca e fechou seus olhos para os crimes nazistas, né? Aí, ó, esse livro é Os Crimes dos Papas, que é um livro aí que vem documentando largamente aí todas as barbaridades aí feitas por esses papas, né? A História Secreta dos Papas, outro livro aí que vem declarando toda essa prostituição aí espiritual, e o Mundo Secreto dos Papas, de São Pedro a Bento XVI. E esse outro aí, O Grande Conflito, de Ellen G. White. Vem declarando muitas coisas aí, né? Vamos continuar aqui nossa palestra vendo por que eles se prostituíram com os reis da terra. O jornal diz que o Vaticano construiu o império com dinheiro de Mussolini, o Globo, 22 de 1 de 2013. Então aí diz a matéria, ó, uma investigação do jornal britânico Guardian
diz ter provas de que o Vaticano construiu um império de propriedades com o dinheiro que recebeu do ditador fascista Benito Mussolini no Tratado de Latrão, em 1929. Segundo o diário, joalherias de luxo, sedes de bancos e escritórios em localidades valorizadas de Londres são posses da Santa Sé, mas ficam escondidas nas mãos de empresas disfarçadas. O representante do Vaticano em Londres, o arcebispo Antônio Menini, foi procurado, mas disse que não iria comentar o assunto, segundo o diário. Então tá aí, ó. A Igreja Católica aí se prostituindo com os reis da terra. Benito Mussolini e o Pio VI. É uma prostituição espiritual. Isso é só um exemplo mais recente, fora inúmeros outros exemplos da prostituição com os reis lá do passado.